Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento da História. Eu me chamo Regina e sou professora de História. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a queda do Império e o início da República. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós falamos, da queda do Império, nós temos que entender os seus antecedentes e o cenário do final do século XIX. Veja bem, o Brasil estava entrando no mercado mundial com o produto chamado café. Ele precisava ter uma infraestrutura para o escoamento desse produto. E aí ele vai e faz um empréstimo junto à Inglaterra. Para quê? Para a infraestrutura desse produto, para arrumar as estradas, para adequar os portos, abertura de outros portos também, para que esse produto, o café, pudesse ser exportado para o exterior. Então, esse produto abre o caminho para o Brasil. Nós temos que entender também que nós tínhamos esse cenário, do Brasil entrando no mercado internacional, mas nós tínhamos também uma população que vivia em precárias condições de vida. Porque a riqueza era concentrada na mão dos grandes latifundiários da elite brasileira. E a grande massa da população ficava, às margens da sociedade, passando, certas dificuldades para conseguir viver. Nós temos também, nesse cenário, nós deparamos com o descontentamento dos militares com o imperador Dom Pedro II, por conta da Guerra do Paraguai. O que aconteceu com a Guerra do Paraguai? Os militares conseguiram vencer a Guerra do Paraguai. Os militares brasileiros ganharam a Guerra do Paraguai. Só que eles esperavam um reconhecimento muito grande por parte de Dom Pedro. E isso não aconteceu. E eles ficaram, desapontados com Dom Pedro II. Nós tivemos um grande aumento da dívida externa, que tem uma grande relação com a Guerra do Paraguai. Toda guerra gera custos e não foi diferente no Brasil. O Brasil teve que pegar recursos internacionais e aí a dívida externa aumentou. Houve um crescimento também do grupo republicano, de ideias republicanas. Mas o que aconteceu? Quem foi o responsável por esse crescimento dessas ideias republicanas? Era a elite, A elite ia estudar na Europa, e lá na Europa tudo era ideias republicanas. E aí eles acabaram escutando esses ideais lá na Europa e vieram para o Brasil com esses ideais também. Principalmente depois de 1870, essas ideias começaram a ser mais difundidas. Tá? É bom nós lembrarmos que quando houve a independência dos países, principalmente da América, a maioria se tornou república, mas o Brasil não, ele se tornou independente, se tornou império. Tá? Isso é só um detalhe para a gente pensar um pouco. Bom, depois nós tivemos a abolição da escravatura em 13 de 5 de 1888, levando também a outra faixa aí da sociedade um descontentamento muito grande, que foi da elite. A elite tinha feito os grandes gastos com esses escravos, na compra deles, eles eram a força motriz desse movimento aí escravagista. Eles eram quem de fato realmente trabalhava
no serviço braçal, ele era como se fosse uma engrenagem mesmo, uma máquina, né, que hoje os grandes empresários têm aí, né? Então, o que acontece? Quando houve a abolição, obrigando, então, esses latifundiários a dar a carta de alforria, que estava proibido a partir daquele momento, então, manter-se um cidadão de escravo, eles se sentiram lesados, né? Quem vai repor esse dinheiro para mim, esse dinheiro que eu gastei? Então, houve esse grande descontentamento. Então, unindo esse descontentamento dos militares, descontentamento dessa elite aí latifundiária, né? E aí, o que acontece? Já começou a desenhar-se, então, uma república. E aí surge um grande militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Por sinal, ele era um grande amigo de Dom Pedro II, tá? E ele, uma amizade mais próxima. Mas aí o que acontece? Esses militares viram no Marechal Deodoro uma possibilidade de liderança, uma possibilidade que ele pudesse transformar esse cenário de império em república. E aí, no dia 14/11, todo mundo já sabia o que ia acontecer, que estava previsto, né, para que houvesse, então, ali uma organização em prol, então, dos quartéis, para que esperasse esse grande acontecimento. E no dia 15/11 de 1889, Marechal Deodoro, né, transforma o Brasil em uma república, tá? Chegando no quartel e gritando, né, simbolicamente, isso se transformou, então, no fim do Império. É isso aí, colegas. Estou aqui para esse vídeo, para a criação do curso, criação do vídeo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou deixando disponível para todos que queiram entender um pouquinho como houve, então, a queda do Império no Brasil.